Hoje eu tenho uma boa notícia, uma excelente notícia, uma notícia extraordinária para você. Nós vivemos tempos onde tantas más notícias vêm para tentar nos afrontar, gerar medo nos nossos corações, mas eu tenho uma notícia que eu tenho certeza que essa notícia ela tem poder suficiente para tirar todo o medo para longe da sua vida e para te levar a viver uma coisa nova que já está preparada para você. Sabia que Deus não faz acepção de pessoas? Deus ele não é Deus de uma religião. Deus não é Deus de um determinado grupo de pessoas apenas. Mas Ele é Deus que Ele disponibiliza o poder dEle, Ele disponibiliza uma boa notícia para todos nós. Deus ele não tem favoritismo, mas existem alguns que escolheram estar com Ele. Isso é verdade. Mas o que eu quero te dizer é que está disponível algo precioso. Está disponível coisas novas que Deus quer revelar para você a partir do dia de hoje, a partir de agora mesmo. Lá em Atos, do capítulo 10, quando o apóstolo Pedro ele teve uma experiência com uma visão, depois Deus explica para ele o motivo da visão, que é que tinha 3 homens que Deus já tinha se revelado para ele através do ministério dos anjos para eles. Então eles vêm porque tinha uma instrução sobre eles que eles precisavam ouvir a mensagem que Pedro carregava. Eles precisavam ouvir a mensagem que Pedro carregava. E naquele momento Pedro ainda estava pensando provavelmente que Deus, ele sabia que não, mas ele estava ali em um conflito talvez interior, achando que Deus poderia ser um Deus de um determinado grupo de pessoas. Um Deus que fazia acepção de pessoas. É claro que para cada contexto que nós estamos falando, existe uma aplicação de uma verdade. Agora, no contexto do Evangelho, que é as boas notícias a respeito de Jesus, essa boa notícia e esse poder de Deus, ele está disponível para todos. Então, nós vamos ver aqui 3 coisas que Jesus fazia. E nós vamos orar. Tem uma palavra aqui para você e nós vamos orar em seguida. O que Jesus veio fazer de fato? Por que Jesus morreu, ressuscitou e o que ele fez para toda a humanidade? Não só para um grupo de pessoas. O que ele fez para todos? Não só para uma instituição específica, mas o que ele fez para todos nós? Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Deus não faz acepção de pessoas. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui Pedro estava pregando para pessoas que ainda não sabiam bem o que Jesus fez e o que Jesus veio fazer. Ele está falando, essa é a mensagem das boas novas, de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. E no versículo 38, esse aqui é poderoso, eu amo esse versículo. Fala, sabem também que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo 3 coisas, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Na verdade, a gente tem um versículo que fala Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Né? 3 coisas que Jesus fazia. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, hein? Então, muitas vezes, você que está andando há muito tempo com Jesus, esse vídeo é para você também, ou para você que está vendo hoje pela primeira vez. O Senhor me disse que muitas pessoas vão entender o Evangelho de Jesus a partir desse vídeo. Você foi enviado aqui, talvez você teve uma visitação de anjos. Olha aí, talvez você teve uma experiência, um sonho, aí Deus te direcionou para esse vídeo. Por quê? Porque Deus está querendo dizer que Ele não faz acepção de pessoas. Que Ele não é um Deus de um grupo específico de pessoas, mas na multiforme sabedoria de Deus, nas várias formas de sabedoria de Deus, nas várias manifestações de Deus. Ele está procurando alguém que procure andar na vontade dEle.
Olha aqui, eu quero enfatizar o versículo 35, onde Pedro está dizendo, a Bíblia está dizendo assim: em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Na verdade, o que Deus falou comigo para enfatizar é esse versículo 35. Uma outra versão vai dizer, ele aceita todos aqueles que faz o que é justo. Eu quero pegar uma outra versão e te mostrar aqui, uma versão um pouco mais tradicional, dizendo que, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Nós estamos aqui orando para as promessas de Deus na vida de muitas pessoas, você está recebendo isso também, mas hoje eu ouvi o Senhor dizendo para falar um pouco mais sobre o Evangelho que está disponível para todos. Que bom que não está disponível só para você, só para mim, mas ele está disponível para toda a humanidade. E todo aquele que temer a Deus e que andar em justiça ou andar fazendo o que é certo diante dos olhos do Senhor, esses são aceitos por Deus. Ele aceita todo aquele que o temem. Esse temor de Deus, em primeiro lugar, ele não é ter medo de Deus, como a gente está acostumado a pensar, mas ele é temer de um respeito profundo e ter medo de perder a presença dele, porque você entendeu a sua total dependência dele. Esse é o temor que está falando aqui, de entender a total dependência dele e um profundo respeito por ele. Compartilhe esse vídeo com alguém que Deus está colocando no seu coração agora. Então Deus, ele está falando aqui, se você me reconhece e se você fala, Senhor, então me ajuda a fazer a sua vontade, ele vai se revelar para você e ele vai começar a partir de hoje, a partir de agora mesmo, te capacitando a viver uma real transformação e de ganhar vida no seu espírito. Eu declaro aqui que o poder de Deus está vindo sobre você, aquele mesmo poder que o apóstolo Pedro disse que é a glória de Deus, que vem sobre a vida de quem recebe a Jesus. E essa glória é quem vai te conduzir. Essa glória de Deus é um poder de Deus. Os poderes de Deus estão vindo sobre a sua vida agora e ele vai transformar você, e os poderes de Deus também são para nós enfrentarmos essa vida. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Tamo junto. Eu tô junto com vocês. Hashtag, tamo junto e não abro. Esse é Jesus, na linguagem de hoje, falando com você. Eu tô junto com você aí. Eu tô vendo essa doença. Eu tô vendo aí essa confusão que está na sua mente. Eu tenho um ensino, eu tenho uma palavra para você mudar esse pensamento errado aí. Quero que você transforme a sua mente. E como que você vai transformar? Não é por você mesmo, é você ouvindo. Você pode ouvir de homens de Deus, mas é a unção que faz você entender, é a unção que está na vida de pessoas. Nós não dependemos de pessoas, dependemos de Deus, mas a vontade de Deus também é que nós sejamos conectados com outros que creem. Existe um poder muito forte na unção coletiva. O que é unção? Uma capacitação de Deus, é poder de Deus para liberar coisas no mundo espiritual, para transformar espírito, alma e corpo. Liberar coisas no mundo espiritual, no nível da alma, transformar pensamentos, sentimentos e desejos de acordo com a vontade de Deus para você, porque se você continuar com esse pensamento aí, esse pensamento vai te levar para o buraco. Mas quando você está ouvindo aqui agora, Deus já está trocando até seu pensamento, Deus está tirando o pensamento de inquietação, colocando o pensamento de paz, Deus está tirando o pensamento de morte, colocando o pensamento de vida. Olha aí. Deus está tirando um sentimento errado, uma sensação errada e colocando agora os sentimentos dele em você. Deus está tirando um desejo que vai, às vezes, só te satisfazer por algum momento, mas vai prejudicar a sua alma. Porque tem coisas que você faz no corpo que prejudica a sua alma por muito tempo, até você receber uma libertação se você buscar o Senhor. Mas você está aqui para buscar o Senhor. E eu declaro a sua libertação agora. Eu declaro que Deus vai te dar forças para você viver coisas novas que Ele tem para você, que Ele tem disponível para a sua vida. Essa é a boa notícia. Jesus de Nazaré veio para que nós pudéssemos ter paz com Deus por meio dele mesmo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós vamos orar agora. E alguns de vocês aqui precisam fazer uma confissão.
Fala: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados. Eu hoje à noite te peço perdão por cada pecado, Pai, cometido sobre a minha vida, que eu cometi até hoje. Fala: eu te peço perdão. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados por más palavras, por ações, por pensamentos. Vai confessando isso e fala assim: eu recebo essa palavra. Então, Deus ele está entrando aí. E Deus ele está vindo agora com uma nova história. Uma nova história. Agora ele está rasgando aquele livro velho e ele está agora trazendo um livro novo. Um livro novo. Tinha o livro antigo da sua vida e agora nova história que Deus tem para você. Você pode dizer amém aí? Vamos orar? Pai, obrigado pelo seu amor. Pai, obrigado pelo seu poder. Eu peço agora, Pai, aqueles que já têm andado contigo, eles que entenderam essa mensagem já estão andando contigo, que eles possam usar essa mensagem aqui para pregar para os outros. Agora eu estou falando com você que já vem andando com Jesus. Que eles possam, Pai, falar do Senhor com ousadia, com intrepidez. O Senhor disse hoje na oração da manhã que enquanto nós continuamos servindo, mesmo em tempos tão difíceis de adversidades, nós continuamos, Pai, sendo bênção para os outros. Nesse momento o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque enquanto nós estamos distribuindo pão e peixe para outras pessoas, o Senhor está cuidando de cada um de nós. Muito obrigado porque a sua palavra é verdadeira. E a sua palavra diz que quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos, Pai, com o Senhor, conectado no Senhor, e as suas palavras estão na nossa boca, então agora nós temos um poder na nossa boca. Quando nós falamos, coisas mudam, coisas acontecem. Pai, livra eles do pecado, da murmuração, da reclamação, da preocupação. Nós colocamos diante do Senhor agora. Nós entregamos a preocupação desse dia, nós entregamos agora toda a inquietação desse dia, nós entregamos agora toda a preocupação nas suas mãos. E nós sabemos que nós não podemos ficar preocupados. Nós até temos alguma preocupação. Mas toda vez, Pai, ajuda eles a entenderem que esse é um chamado à oração. Em nome de Jesus. Pai, nós entregamos agora. Entregamos todas as nossas fraquezas diante do Senhor. E a sua palavra diz que é na nossa fraqueza que o Senhor aperfeiçoa o seu poder. Vem com o seu poder agora sobre cada um em nome de Jesus. Pai, libera milagres de cura física. Senhor Jesus, enquanto o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor focou em fazer 3 coisas. O Senhor curava os enfermos, o Senhor libertava os cativos e também o Senhor anunciava a vinda do reino de Deus. O Senhor curava, o Senhor libertava e o Senhor anunciou a salvação no seu nome. Então eu peço que o Senhor faça essas coisas agora, nesse exato momento. Que o Senhor cure os doentes agora. Eu declaro cura sobre você. Diga: eu creio, eu recebo. Escreve aqui nos comentários: amém, eu creio, eu recebo. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro libertação de alma, eu declaro libertação de cativeiros. Eu declaro emoções saudáveis em nome de Jesus. E eu declaro que esse é um tempo de intimidade. Um tempo de ouvir a voz do Senhor, porque o reino de Deus já chegou. E quando você recebe Jesus, você já foi salvo. A sua alma vai ser salva, sendo salva aos poucos. E o nosso corpo vai ser totalmente salvo, glorificado na vinda de Jesus. Eu declaro que você vai exercer o domínio na sua alma. Eu declaro o dom, o fruto, eu declaro o fruto de domínio próprio aflorando na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro domínio sobre os seus pensamentos. Eu declaro que os seus pensamentos vão ser guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus conectado no seu espírito, o seu espírito também tomando essa autoridade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ouvia o Senhor dizendo que a mensagem da manhã, tem pessoas falando: será que foi para mim aquela mensagem que Deus vai colocar alguém no meu caminho? Por esses dias, ainda hoje, tem gente aqui que ainda hoje. E tem gente que quando ouvir, vai acontecer também, independente da data. Tem gente que Deus vai colocar alguém que é importante para você no seu caminho. Vai te colocar na cara do gol com alguém que não recebia muita mensagem de Jesus. Mas você vai ouvir esse vídeo 3 vezes ou quantas vezes precisar, para você compartilhar Jesus de uma maneira sábia.
Porque tem gente aí que não recebe mais a mensagem do evangelho por causa, ela nem sabe por quê, mas é que criou essa visão de acepção de pessoas ou de favoritismo, sabe? Mas a Bíblia está falando que o apóstolo Pedro recebeu essa revelação. Ele falou, ó, eu percebi que Deus não tem os seus favoritos, não. Tem alguns que escolhem realmente estar com ele, está tudo bem. Glória a Deus por você que já tem andado com Jesus, priorizado Deus, continue firme. Deus ama isso que você tem feito, vivido com ele. Mas ele está dizendo, eu percebi que a mensagem é para todos. Essa é a mensagem das boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Antes ele falou que vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo e não faz acepção de pessoas. Eu via alguém aqui que tem um dom de cura. Por que Deus sempre fala isso comigo? Porque é o meu chamado para liberar os dons espirituais na vida, na sua vida e na vida das pessoas. Eu vi aqui pessoas que têm dom de cura e o Senhor está dizendo que é para orar pelos enfermos. Então, se você nunca ora por um enfermo, Deus está falando que você está recebendo um dom de cura. Se você nunca ora pelos enfermos, quantos enfermos vão ficar curados? Se você orar por alguém, vai ter muita gente curada. A Bíblia diz que quando Jesus orava, todos eram curados. Todos os oprimidos eram libertos. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. A Bíblia diz também que a oração da fé salvará o doente. A oração da fé. Orar é com você. Curar é com Deus, porque Ele é soberano. Eu declaro que por todas as pessoas onde o Espírito Santo te guiar, colocar as mãos, elas serão curadas. Eu declaro espírito de sabedoria e revelação sobre você, em nome de Jesus. Gente, que poderoso! Veja os outros vídeos aqui também. A gente tem aqui uma playlist e um podcast chamado Mentoria Podcast. É onde a gente está falando sobre... A mentoria fala sobre andar no Espírito e andar no poder. E é para você. Esse poder de Deus aí, ó, é para você. É para você. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. As duas coisas vão começar a caminhar juntos aí na sua vida. Deus te abençoe. E eu quero ouvir seus testemunhos, você orando por pessoas ficando curadas. Enquanto você está aqui recebendo preparação, Deus está trabalhando na sua causa. Você pode dizer amém? Eu concordo com o seu milagre, concordo com a sua vitória, concordo com a bênção de Deus na sua vida. Diga eu creio, recebo, em nome de Jesus. Até lá, até o nosso próximo encontro.